Fala, galera! Como é que estão vocês? Tudo bem? Tudo certo, tudo tranquilo. Tudo bom. Mais Gabi? uma segunda, ótima segunda. A outra também, né? Eu troco o gêmeo, mas não troca a piada, né? Deus que me perdoe, você tá louco. Um ano pelo menos. Dá Pelo ficar só menos, nisso, né? Pelo menos. Seja muito bem-vindo também, Kleber Nascimento! Boa tarde, boa noite. Uma aquisição boa, viu? Olha só, credo, É de isso peso aí. agora para nós. Boa ali noite junto. a todos. Bom, se o Grêmio não ganhar hoje, eu já vou adiantar uma das pautas aí a probabilidade do ano que vem a gente seguir nessa piada é muito grande. São Tomara. ótimos piadistas vocês dois, mas eu devo lembrar, como meu amigo Gabriel lembrava muito, que o Inter oscilou muito na Série B no ano passado, não, 2016 também, tá? E ainda boto fé, apesar de achar que o time não merece, Eu mas botei ainda meus boto 10 fé. pila lá no esporte lá. Eu fui, né, cara? Jogo duríssimo hoje. Né? Gente, hoje nós estamos com o programa sendo gravado à tarde, tá? Não vai ser ao vivo, por um motivo muito especial. Estaremos hoje lá no ginásio Paulo César de Paulo Castro. César. Quase que eu falei ginásio Mário Cassete, olha que legal. Ia ser uma combinação legal. Maravilha, né? Do Paulo César de Castro, com uma surpresa, né? É. Quem vai estar acompanhando nas redes sociais, 3 a 0 Principalmente vai... pro atleta. Surpresa, É, o atleta não vai ser sabe de surpreendido. nada. Hoje, às 18h30, eu vou colocar agora 3x0, às 19 horas vai estar no ginásio. Então, logo depois aqui do vídeo do 3x0, você vai acompanhar um ao vivinho lá com nós na hora lá. É. Mas é coisa rápida ali, só pra dar um alô mesmo. Viu só? O Kleber vai estar lá também, Kleber, ou não? Tem a Câmara. Ah, o Kleber vai estar trabalhando. Vou E estar alguém tem que trabalhando trabalhar, na né? Câmara de Vereadores. Mas é verdade. legal esse campeonato de vôlei, né? Para dar uma quebrada nesse torneio de futsal, de futebol que a gente tem aqui em Rio Pardo, que é sempre muito valorizado, né? Sim, exato. É legal a gente ter esses outros esportes também. O Thiago já falou, o Thiago, secretário de esportes, né? A gente, a cidade pequena é assim, né? A gente se dá bem com as pessoas, assim, Exato. conhecida, a gente acaba tendo essa intimidade, assim, o secretário, Thiago Melo, né? Secretário de esportes. Popular Batata, a gente Batata. também vai assim, né? É, pra nós é sempre batata. O Thiago, ele falou que tem a previsão de campeonato de handebol também. Que massa. Pois é, Quero grande, jogar, inclusive. grande exemplo disso também hoje à tarde, né? Porque você está acompanhando à noite. Tava tendo também no estádio, agora sim, no estádio ali, a Mário Cassep, o restante das Olimpíadas do Gergs, né? Eles estavam fazendo salto em altura hoje, se eu não me engano, e salto em distância. E arremesso de peso, se não me engano. Das Olimpíadas Escolares. Olimpíadas quer dizer, Escolares, Do isso município. também. Sobre eu essas tenho Olimpíadas, acompanhado. tem um fato muito legal que eu achei muito bacana o quadro de medalhas Eu ia que foi falar isso, feito. muito legal, Ah, né? sim, verdade. E o que eu achei mais legal ainda é a zoeira do pessoal na internet, no Facebook, nas redes sociais, Das porque escolas, a galera né? do Ernesto Alves ali tava zoando muito, porque o Ernesto Alves estava sobrando no quadro de medalhas, Sim, né? sim. Então, haviam frases como essa terra tem dono, etc, etc. Ah, meu Só que Deus. agora a Escola Rio Pardo chegou, inclusive tem mais medalhas na somatória geral. O Ernesto Alves segue em primeiro por causa do número de ouros. Sim, da pontuação Então, geral. imagina a fogueira que vai ser esse final e a zoeira depois que E de quem terminar. vai ganhar, né? né? Tem tudo de isso aí quem também, ganhar, né? exatamente. Né? Se o Ernesto Alves, por exemplo, não confirmar, a zoeira vai ser grande pro lado dessa galera aí, com imagina. certeza. Bom, Isso se é eu muito legal. fosse estudante Tipo de outra Mbappé. escola, Mbappé, eu ia zoar Eu muito. certamente já tá também, não tem como não tá, né? Ainda mais essa fase de adolescência e pré-adolescência. Eu queria ter loucura. pego essa fase, É. né? Nossa época não Faltou tinha essas isso na coisas. nossa época. Tá louco. Nessa época a gente jogava bola com osso, gente. Que horror. A gente tinha bastante incentivo ao esporte, mas não tinha dentro da escola, né? Mas a gente... É que não tinha essas tecnologias também, né? hoje em dia- Até com a possibilidade de fazer uma transmissão, coisa, tu vê, o pessoal grava, Sim. tira foto, tu registra, né? É, na verdade. época nossa, tipo, mal e mal, tu tinha o telefone pra fazer alguma coisa, né? pior. Ah, e tinha rivalidade, tinha zoeira ali na hora da competição. Sim, né? Principalmente ali, campeonato de futsal mesmo, dentro do ginásio ali, era rivalidade total, né? Alô, Sim. Grinão! Batendo aqueles litros lá no fundo. Era massa. Mas é isso, muito bacana mesmo. Parabéns já às escolas e parabéns à galera aí que leva na boa essa zoeira também. Exato, Até eu exato. comentei... Que é o mais importante, Eu né? comentei num dos posts, né? E aí o pessoal vê isso. Não, eu só comentei porque eu quero seguir acompanhando a discussão aqui, né? Não vou me meter, eu só quero seguir acompanhando porque eu achei bem legal. Assim, aí, Kleber, o que você acha agora dessa situação? Aí, Não, só tô aqui para acompanhar a discussão de vocês, relaxe. show de bola. E aí, Gabi, hoje nós não temos o Gui, mas temos pautas também, pessoal. Afinal, aqui está o novo homem das pautas agora, viu? Eu tô só ajudando, que isso. sem estrelismo.
Nossas pautas de hoje são um pouco mais curtas, né? Eu tenho o meu irmão Lisboa favorito, já falei isso. Eu várias vezes já ao perdi vivo essa aqui. guerra pra vários amigos. Tu não perdeu, no meu nessa eu conceito ganhei. tu acabou ganhando, não tem. Coisa entendeu? boa, pelo menos uma, né? Bah. Vários amigos meus me conhecem primeiro. Aí depois conhece minha irmã. Bah, tu tem uma irmã muito mais legal do que tu. Acontece. Eu fui totalmente Que contrário. trairagem. Conheci o Gui primeiro e eu considero o Gabi melhor mesmo. Falei. Bom. Valeu, os guris. Muita trairagem, né? As faltas do dia é sobre a a gente vai falar um pouco sobre o Juventus, sobre o Nadas, sobre as legendárias, né? Que o A campeonato. Juventus, no geral, a gente não tem tanta informação, mas a gente vai passar a situação deles no campeonato. A né? situação deles do campeonato. Campeonato Principal de Vôlei, né? A Série A2 do Gauchão. Legal. Série B, Série A do Brasileirão. Série A Feminino, NBA, NBB, Pô, Fórmula 1. Falando do vôlei, até a gente tava falando isso ali também, eu me lembrei de uma coisa. Você sabia que um jogador, um dos melhores jogadores da seleção brasileira de vôlei não é brasileiro? Sério? Vocês sabiam disso? Que é? Hoje eu descobri. Agora não lembro o nome dele, mas ele era um atleta do Equador. Da seleção atual. Isso, hoje ele é já naturalizado brasileiro, Aham. entendeu? Mas ele era do Equador e lá, se eu não me engano, o time dele, ele jogava vôlei, até jogou pela seleção do Equador um tempo, em 2010 jogou e perdeu contra o Brasil. Sim. E aí ele quis vir para o Brasil justamente para jogar em times melhores. Melhores. Né? E aí o Equador, ele tinha uma regra, se eu não me engano, que eles não pegam nenhum jogador de vôlei que está jogando fora do Equador. Nossa. Que não faz sentido, mas Que tudo desperdício, bem. né? E Imagina. acabaram perdendo ele. Cara, até tem que ver o nome dele depois ali. Esqueci. Ele... Viu que baita informação aí. Tu vê o jornalismo, né? Só temos um jornalista aqui hoje, que é o Kleber. A gente tava vendo de longe, né? Mas- Que daí ele... Agora, Brincante. o rapaz, ele conseguiu daí então se naturalizar brasileiro e hoje ele joga pela Seleção Brasileira de Vôlei. Na verdade, ele se naturalizou em 2018 e aí ele só pôde ser oficial depois de 2020. Aí ele conseguiu e agora, se eu não me engano, vai ser a primeira campeonato mundial dele pelo Brasil. Olha que legal. O que acontece é que no futebol isso não é permitido, né? Eu acho que talvez o único esporte que isso não seja permitido, a questão da naturalização, após já ter jogado Pela por uma seleção. seleção. Pois é, né? Já jogou por uma seleção, tu não pode. Antigamente podia, se não me engano, o Puskás, né? O húngaro, ele acabou jogando por uma outra seleção depois, de Stefano também, né? Teve isso também. Teve né? isso, mas depois... Só os melhores. Só os melhores. Mas depois a FIFA acabou proibindo isso, não é permitido. Mas nos outros esportes tem isso. Aí saindo um pouquinho rapidamente, tanto que tem muitas federações que chamam atletas... A República Dominicana, quando sediou os Jogos Pan-Americanos, fez isso. Naturalizou muitos chineses para ganhar o tênis de mesa ali, né? E ter muitas medalhas. Vê Olha como é só, que é né? meio estranho isso aí. Mas eu não sabia dessa informação, mas é legal. E é errado, né? Errado, né? Não sei porquê. Mas eles não aceitarem atletas de fora do país que estão jogando fora Na um verdade, erro, né? eles só não aceitavam pelo fato de ele jogar num time que não era do Equador. país, né? Do Equador. Isso Pois é. não faz sentido, na E isso verdade. acho que pior ainda, né? Porque, por exemplo, os jogadores brasileiros, a grande maioria joga Não, fora. é porque o jogador sai, até ganha experiência, né? Traz Claro. o conhecimento dele De para fora. agregar Pra no poder país fazer que crescer. não é potência no vôlei. Exato. Aí tu imagina, tu trazer esse cara que já jogou em times que... O Brasil, querendo ou não, tem times muito bons de vôlei. O Brasil é um dos Melhores, eu acho que a seleção equatoriana, inclusive. Sim. Com certeza. É. Aí um grande exemplo é isso ali, né? O cara poder vir, conseguir pegar essa informação, trazer um exemplo, claro, devido às proporções do Ronaldo, por exemplo. O Ronaldo jogou muito tempo fora no exterior, comprou um time no exterior, voltou agora, comprou o Cruzeiro. E o que, por a questão de administração, já que ele está fazendo, já com todo o conhecimento dele, já envolvido com os times de fora, hoje o Cruzeiro é 6 ponta meses, de tabela na Série B, querendo ou não. Mas tem né? clubes de futebol que fazem isso, né? O Chivas Guadalajara do México não aceita jogadores que atuam fora do México, que não sejam mexicanos. E o Atlético Bilbao, se não me engano, também só tem jogadores espanhóis no time. Não tem jogadores de fora, estrangeiros, eles não contratam. É uma Bobagem, política bem... Curioso, bairrista. no mínimo, é? Anos 80, não, 60, sei lá, cabeça desse tamanho ali. Imagina pensar que o Inter ou o Grêmio vão contratar só jogadores gaúchos, por exemplo. Aí tamo mal. Mesma coisa, mão de obra de trabalho, né, na empresa, né? Achar que só os funcionários de Rio Pardo são bons. Pois é, Não vou né? contratar Tem, ninguém né, de cara? fora, só os daqui. Diga-se de passagem, eu irei falar, teve uma cidade vizinha nossa que tinha esse pensamento com... Tinha, não, tem. Tem ainda, né? Tem, Com nossos conterrâneos. Tem. Mas... A gente sabe disso. A gente sabe, infelizmente, dessa situação, né?
Enfim, vamos seguindo, né? Sobre Juventus, ô Gabi, o que a gente tem a dizer Então, ali? sobre a Juventus, a gente sabe que a Juventus segue treinando para as semifinais da Copa Monte, né? Que já estão nas Vai semifinais, enfrentar né? o La Legal. Mafia, exato. Mas como é a semana de treinamentos, a gente não tem grandes informações para Pois é, um abraço pro pessoal da Juventus, pro Tony, também pro Rafael, que é treinador deles lá também. A gente podia dar uma olhadinha como é que tá. Não sei se tu tem algumas informações sobre também, Kleber, não? Não, o Tony só me passou que estavam... A última informação que o Tony me passou que estavam aguardando ainda o adversário, né? Mas a Juventus é a atual vice-campeã da Copa Monte, né? Exato. Foi exato. por pouco ali nos pênaltis que não conseguiu Exato, ano esse passado título. foi uma loucura de pênalti pra nós aqui de Rio Pardo. É. Foi triste, né? Foi Bah, na mesma semana ainda, né? Que zica. tabu. Espero que esse ano mude. Pois é, que a gente tá esperando mesmo. Sobre o Nadas Branco, a gente sabe que o Nadas perdeu no sábado em Contra Vale o Real, River. né? Vale Real contra o Contra o River. River 3x1. Bom. Recheado de desfalques. 6 exato. desfalques, né? Importantes. 6 desfalques importantes. Entre eles o Semin, Ernesto, o Pequeno, que se recupera de lesão também, o Thiago Rosa, também se recuperando de lesão, o Gabriel, também outro jogador que não foi. São alguns dos jogadores. Tem mais um que eu não me recordo agora, não tô me complicado, recordando, né? mas Pessoal- são 6 jogadores, O pessoal né? trabalha também, aquela que a gente sempre fala, né? Essa é a dificuldade do time de interior. Às vezes, sim, o financeiro é o que realmente também judia muito, mas o fato, que também é ligado a isso, dos jogadores terem que ter outro emprego para poder manter, né, a vida de jogador em si, é isso que complica também. Né, E até eu gente? falei isso na transmissão, que lá adiante, no final do campeonato, quando faltar ali um ponto para uma melhor colocação, né, daqui a pouco trazer um jogo, o segundo jogo para Rio Pardo, ou até na questão da classificação mesmo, se eventualmente faltar, vão lembrar desse jogo, porque o River, embora seja o líder com 100%, não vai dizer que o líder que tem 100% não é uma grande equipe, né? Mas tu vendo o jogo, tu percebe que o Nadas, em condições normais, com todo o elenco à disposição, podendo desempenho fazer a menor. rodagem e principalmente podendo mudar a estratégia durante o jogo, É essencial. eu acho que o jogo seria outro com certeza. Porque uma coisa é tu pensar numa quadra pequena que era aquela, né? E a gente via isso em muitos momentos. O próprio Fabrício mesmo tentando a jogada, botava a bola na frente, a bola acabava saindo para a linha lateral. Mas tu pensar que a melhor estratégia era buscar o contra-ataque, né? Que nem o Paulinho falou mesmo, fechar e buscar o contra-ataque. Mas você perdendo o jogo, num determinado momento, tu vai ter que buscar. Tu não vai poder ficar só esperando, porque se daí o River não ataca, né? Fica pisando na bola ali e deu. Passivo, né? Acaba o jogo. Mas então, faltou esses jogadores para dar essa nova dinâmica pro time. Uma pena, porque o Nadas poderia ter voltado de lá com resultado melhor. E aí caiu para a 5ª posição no grupo, à frente do Santa Cruz, mas tem um jogo a menos, né? Então tem essa possibilidade também. Quantos o colocados Nadas... são no grupo mesmo? São Quantos? 6 times. São 6 times. O Nadas tem esse jogo a menos. Aí como a NPF venceu, o Verona venceu também, aí jogou o Nadas para a 5ª colocação na questão do saldo, com a equipe do Penharol também, né? Com 3 pontos, mas o Nadas acabou caindo para 5º. Chama a atenção o Santa Cruz Futsal, né? Que na Taça Farroupilha ali fez uma me falou que brilhante são leão, campanha. Tava É o falando Leão de do leão e os Vale, é o gatinhos, Leão é do isso. Vale. Agora tô... Mas Estão ainda... virados os gatinhos agora. Mas ainda estão devendo no Gauchão. Perderam 3 jogos, perderam o clássico, perderam os 2 clássicos, né, pro Nadas e pro Verona, e perderam em casa pro líder, que é o River, né? Vão ter que remar muito aí para buscar reverter esse prejuízo aí. Sim. É verdade. Bom, o Kleber já deu as maiores explicações, até porque estava presente lá no dia. E tava muito frio, cara. Muito frio. Que dia frio, isso é verdade. Terrível, né, cara? Era um Imagina frio subir a mesmo. serra num dia frio. E jogar ainda, né? Eu Nossa tava num Senhora. lugar bem legal pra nós, assim, Ah, no o sábado Gabi, de onde é que ele noite. tava? Pergunta onde é que ele tava, Kleber. Onde é que tu tava? Eu tava no Beira-Rio. Aí, ó. Que dia! Não, ali que vale a dia pena. pra ir no Beira-Rio, Não, ali... Pode puxar essa Diferente, pauta, né? deixa Vamos lá, vamos puxar. falar Pra sobre antecipar isso, né? Foi um Vai, momento muito vai. especial. Fazia Que ninguém acreditava, eu não acreditava. Não, 6 eu anos que eu não ia no acredito. Beira-Rio. Será que eu não acredito? Eu confesso, o Kleber me mandou assim, não, vou fazer 3-0. Eu falei, vocês não vão tomar uns 2 gols ainda, não é verdade? Eu falei com o Kleber, eu comentei com ele na sexta ainda. O Flamengo é freguês, cara. Eu fazia 6 anos que eu não ia no Beira-Rio, combinei com os amigos lá. Eu não queria ter ido, desisti, tava... não vou ir e tal. Aí ficaram me pilhando, eu fui. Até é interessante que eu consegui um desconto legal, porque eu era doador de sangue. Então, Legal. consegui que bacana. 50% de desconto. Dois no sangue, ingresso. vou falar Um isso, né? incentivo, né? Incentivo mais do que justo, né? E
A gente chegou cedo lá, viu toda a parte da preparação, o Gabigol, o pessoal pega muito no pé do Gabigol. Merecido, né? Diga-se de merece. passagem. Ele é muito... Ele é muito marrento. A própria torcida do Santos, né? Vaiou ele lá, imagina. Sim, imagina. E o primeiro gol do Wanderson, assim, eu não acreditei, cara. Eu olhei, tipo, tava... O ângulo de onde ele chutou a bola foi bem onde eu tava, assim, em direção ao gol. E pra mim a bola tinha batido na trave e tinha saído. Porque pra mim ele tinha chutado com força a bola. E a bola foi meio mascado o chute, né? Subiu e tal. Eu acho que ele só fez o gol porque ele pegou mal na bola. Se tivesse verdade. bem. E aí eu só vi que era gol que a torcida começou a gritar. Aí eu, caramba, foi gol do Inter. Que loucura. E aí depois veio o segundo e tal. Só vi os stories do Gabi lá também. Nossa, tava muito louco, cara. Aí quando deu o pênalti do Pedro Henrique, a gente fez uma live ao vivo. Eu vi. Nossa, cara. Aproveitando isso aí, o pênalti foi, tá? O pênalti do Tem Pedro o Henrique áudio foi. do VAR. Eu vi. Tem o áudio do Eu VAR. não posso dizer, eu não vi nem o jogo, cara. Então, Tá. tô sincero pra mim. É que causou uma polêmica. Quando eu vi que na verdade, eu tava com o meu reloginho aqui, né? Aí o reloginho apitou assim a baga ou do Inter. Eu falei, puta merda. Eu tava pensando só na segunda-feira, assim, o Gui, o Gabi, o Kleber, todo mundo ao meu redor é colorado. Eu tenho um gremista ao meu redor aqui, tia. É incrível isso. Não, o detalhe também é que o Pedro Henrique, ele acabou errando, né? Ele foi tentar levar a bola pro meio e acabou se passando. Sim. E aí, nessa jogada, ele conseguiu ainda se recuperar e sofreu o pênalti. Mas o áudio do VAR é bem claro que todo mundo imaginava ali que o pênalti foi marcado pelo braço do jogador nas costas do Pedro Sim, Henrique. foi o que eu Na verdade, o áudio marcou ali, o áudio do VAR ali, o pessoal falando, foi um toque com o pé. Um toque no pé dele, né, do jogador do Flamengo, o Mateuzinho. O Mateuzinho. Que poderia ter sido expulso, né? Poderia ter sido expulso. Então mas tudo daí bem, também... O juiz já marcou um pênalti, pênalti contra o expulsão Flamengo. é de Braga, Tá? né? Então, se a gente... Isso é interessante ressaltar, que apesar de gremista, um pênalti contra o Flamengo, ainda, né? Não era outra coisa, né? Cara, e assim, ó... não é clubismo, cara, mas assim, ó, o juiz puxa. puxa. Não é clubismo, mas assim, ó, inteiro, os cara, os times, caras puxam o tempo inteiro. os times, RJ e SP, ali, querendo ou não, sim, é os que têm a maior fatia do bolo financeiro e, querendo ou não, é os que às vezes têm um benefício que a gente não sabe o porquê. Não estamos alegando nada aqui, mas estamos só comentando a situação. A gente nem precisa... que se eu falar, vão dizer que é choro, né? De Colorado. Mas se a gente lembrar 2005, 2020, fica bem evidente isso. Lances parecidos com aquele do Rodinei, os jogadores não recebem nem cartão amarelo. 2020 foi complicado. Eu, obviamente, estava secando, mas quando eu vi a situação, fiquei baixo. Aquele jogo contra o Corinthians ali... Eu já falei isso uma vez aqui. Foi o único jogo, a única derrota. Foi um empate, mas foi uma derrota porque o Inter perdeu o campeonato. Foi a única vez que eu chorei. Foi um dos dias mais tristes. Foi mais triste pra mim do que com o Mazembe. Foi mais triste que o Mazembe. Não, foi mais triste que o Mazembe porque eu já tava indo lá longe, aquela coisa toda. E eu já tinha visto o Inter ganhar o Mundial, entendeu? E o brasileiro ainda falta, né? Se o Inter ganha o brasileiro, eu sou campeão de tudo. Entendeu? Eu vi tudo, né? Eu vi tudo. Então eu preciso que o Inter ganhe o brasileiro, entendeu? E, cara, chegou tão perto ali, porque no início a gente não acreditava. O Gabriel aí, colorado, ele vai dizer isso aí. A gente não acreditava que o Inter fosse fazer aquela campanha. E a coisa foi acontecendo, e chegou num momento, não, vai dar. E aí, e tanto é que assim, o Flamengo assumiu a liderança do campeonato naquele jogo lá, que o Rodinei foi expulso, aquela coisa toda. O Flamengo fez uma campanha de recuperação também merecido, né? Porque ele foi subindo e tal. Mas, assim, pela constância ao longo do campeonato, o Inter merecia. Faltou aquele golzinho, faltou aqueles milímetros ali do Edenilson. Eu acho que o Cuesta deveria ter chutado a gol. Sim, também acho. Acho isso, tá? Aquele lance do Cássio também, que o zagueiro do Inter lá, o Lucas, subiu para cabecear. O Cássio foi de encontro a ele. E o juiz deu falta. Entendeu? Foi gol, triste. O juiz deu falta, então muita coisa estranha aconteceu naquele jogo. E aí no final, assim, cara, eu não acredito, cara. Nós perdemos o campeonato. O Flamengo perdemos pra nós. Pra si mesmo. O Inter perdeu o campeonato pra si mesmo. Então ali foi triste. Muito bem, aí seguindo. Não é muito bem, não.
Tá tudo muito bem. Não dá pra lembrar Não, desse dia, estraga. não era a melhor coisa a se dizer depois desse desabafo nosso aqui. Não, Mas tudo segundo bem. o meu presidente, né, tá tudo muito bem, né? Presidente do Bom. o meu vice-presidente, na verdade, tá tudo bem. A gente não tá no G4, a gente não quer isso aí, né? Então tá tudo bem, segue assim como tá. O problema do Grêmio, tá? Assim, eu acredito que o Grêmio suba. Eu acho que flautas à parte, Eu queria eu ter acredito. tanta fé que nem tu, Vai subir, Kleber. claro que vai subir. Mas, olha só, Em o quarto Cruzeiro lugar. tem 28, o Bahia tem 25, o Vasco venceu, foi a 24. Tu imagina se o Sport vence hoje, vai a 21, deixa o Grêmio com 17 pontos. O Grêmio fica a 4 pontos Do quarto. do quarto colocado. E 11 do líder. E a 11 do líder. A 11 não, o Grêmio fica... a 11 do líder e fica a 7 pontos do Vasco, que é o terceiro colocado. Imagina. É uma escaladinha, né? Aí a pressão E pega. o Vasco sem perder. E o Vasco tem que Perdeu. perder, Vasco exatamente. invicto, né, cara? Palácio Isso é uma botou, loucura, né? Palácio botou aquela bola na trave no finalzinho daquele jogo. Judiaria. Mas o... Não, hoje não. Mas aí o problema também assim, é que eu leio as notícias, tá? E, cara, se eu fosse gremista, eu ia ficar muito indignado, né? Não posso falar que eu ia ficar muito puto, né? Eu vou te ia dizer, ficar muito cara, indignado, que assim. chega um eu ia momento ficar que muito não- puto da cara se eu fosse gremista, tá? Desculpa a palavra. Porque assim, ó, Desculpa. o Grêmio sondou o Luan e o Diego Ribas, Isso cara. isso não tem fundamento. Não dá, né? Isso ali, eu acho que eles largaram no ar pra ver qual seria a reação dos gremistas em si. Os caras falaram, estão loucos, Não, né? não, é pra ver não que tem a direção fundamento, tá cara. perdida, né? Os caras Aí tá a notícia lá, o Luan é sondado por 3 clubes da Série B. Aí eu fui ler, cara, não é o Grêmio. Não tem como. O Grêmio é uma das equipes. E provavelmente vai ser que vai trazer, porque o Luan tem uma identificação com o Grêmio. Não. E aí o Diego Ribas começou a ser zoado após aquela janelinha do Johnny. Bah, Pelos colorados. Ele apelou, tu viu? Ele quase, apelou. Quase arrebentou o Johnny. Só que E aí escapou. eu fui, aí obviamente fui tentar entender o porquê da zoação, né? Não era só pela janelinha, tinha algo a mais. O Grêmio tá tentando trazer o Diego. Aí, bom, aí não sei. Toda segunda eu olho o meme do Luan. Aí, pessoal, mais 700 mil na conta. Cara, é Sem incrível, jogar nada, nem É. treinar. Não, aquele fazendo treino. nada, ele não faz nada, cara. Eu sempre disse isso aqui, cara, e duvido quem conseguir me rebater. O Luan não jogou nada nem em 2017. Quem fazia o jogo era o Arthur. O Arthur pegava o meio de campo, que o Grêmio tinha, assim, aí gerou americano na defesa. Tinha um meio de campo bom, que era só largar a bola no meio de campo, o Arthur fazia toda a abertura de jogada, e tinha o sequelado, que era o Luan, que era um pipoqueiro desde aquela época, que ele só tinha uma função, que era botar a bola pra dentro do gol. E mesmo assim, às vezes não conseguia. E aí deram o título de melhor da América pro Luan naquela época, porque eu fiquei acho muito indignado. injusto Fernandinho Indignado. jogou O Cebolinha, pra mim, o Cebolinha. Um cara um dos mais injustiçados no Grêmio. O Cebolinha também era um cara fenomenal também. Eu digo, ele jogava bastante, jogava pra caralho também. Ele, o próprio... Não, comparado com o que temos hoje, Kleber, olha a situação que estamos hoje também, do Grêmio. Quem é que eu vou dizer que tá jogando bem no Grêmio O hoje? Diego Souza, hoje eu vi que o Diego Souza fez 2/3 dos gols Dos do gols do Grêmio. Né? Grêmio. Aí tu para e pensa, o O Diego homem... vai jogar hoje. Ele então tem uma mais função. motivo pra acreditar na derrota O do Diego Grêmio. Souza O Diego não Souza joga ele só tem hoje. uma coisa que ele faz, ele fica parado em frente ao gol, pior que o desgraçado ainda consegue meter gol. Ele é bom. Mas o problema dele é a mesma qualidade, que é o quê? Ele tá sempre na frente, ele não volta, ele não marca, ele não faz nada, ele tá ali, ó. Aí o jogo do Grêmio resume ser o quê? Vamos tentar jogar uma bola pro homem pra ver se ele acerta o gol. É isso que é o resumo do Eu Grêmio acho que hoje. o Luan tem um mérito, eu acho muito do Renato também, tá? É um elogio, o que eu faço ao Renato é isso, ele bota o jogador embaixo do braço e leva junto com ele, né? Muitas vezes, claro, não dá certo, mas às vezes ele consegue. Ele ajeitou aquele time do Grêmio com o Ramiro de titular. O Ramiro era a reserva do Roger. Mas o ele Cortez ajeitou. também, o Cortez era Mas acho que a mudança principal foi o Ramiro ali, a função do Ramiro na meia direita, aquela coisa, o corredor, né? Que falam muito. E ali ajeitou o time do Grêmio. O Everton Cebolinha era a reserva do Pedro Rocha naquele time. Tá? O Pedro Rocha decidiu contra o Atlético Mineiro, mas o Everton Cebolinha era a reserva dele. E o Luan era o craque do time ali, fez alguns golzinhos na Copa do Brasil, fez um golaço contra o Cruzeiro, por exemplo. Mas, assim, mérito do Renato, o Renato fez o Douglas jogar. O Douglas já estava quase aposentado, o Douglas voltou a jogar naquele time. Quem corre a bola. Entendeu? A Copa do Brasil. Depois o Douglas machucou, não jogou a Libertadores. Mas o Renato tem muito mérito nisso. Ele também fez o Michael jogar no Flamengo. Isso eu tinha Ele recuperou comentado. o Michael.
o futebol Eu do tinha Michael. comentado com os guris também na outra semana que era o quê? Hoje o pessoal fala, o que tu acha do Renato voltar pro Grêmio? Não tenho total apoio, porque eu acho que a estratégia, a partir deu o que tinha que dar. Mas eu não sei se não é o que o Grêmio precisa hoje para botar esse cara a jogar bola. Porque tu precisa, na verdade, de um técnico que tenha controle sobre o vestiário do Grêmio. Hoje em dia o Roger não é esse cara. Mas será que Mas o eu acho Renato que não nenhum teria? deles vai ter. Eu acho que talvez o Renato tenha pelo menos um pouco mais do que o Roger. Eu acho que nenhum dos técnicos tenha, porque a direção não dá suporte pro treinador trabalhar, cara. Isso é uma verdade. Eu acho que é falta de convicção, né? Na demissão do Renato, achava que já estava desgastado. O Renato disse depois, né? Se eu tivesse ficado, o Grêmio não tinha sido rebaixado. Faltou convicção no Thiago Nunes. Eu Não acho que sei. faltou convicção, porque ele veio, foi campeão gaúcho, foi demitido logo depois. Pois é. Aí o Wagner Mancini para salvar o Grêmio depois. Desculpa, que escolha, né, com todo cara? respeito ao Exagero. profissional, né? E o histórico dele, né? O histórico é todo negativo. Ele caiu 6 vezes. Imagina. com essa Vamos do trazer Grêmio o foi- cara que mais caiu. Mas falando em treinador, eu gostei do diálogo do Mano com o Dorival, né? Não sei se vocês viram. Eu achei muito. Fala aí, fala aí, colega. Eles se cumprimentando antes do jogo, o Mano falou, né? Pô, vocês botaram a câmera ali. Ele disse assim, ó, ele conversando com o Dorival, disse, não, aos poucos vai se ajeitando. Aqui também tava uma bagunça. Ele falou, imagina. Aí o pessoal captou ali. Ele disse, Pegaram o áudio. fazer o quê, né? Falou mesmo. E tava uma bagunça Não também. é mentira. Não é mentira. Se seguisse naquela mesma pegada ali também, o Inter provavelmente ia cair esse ano. Isso é verdade, cara. Não tem. E no caso do Inter, eles pegaram um medalhão, que é um Mano, que pegou o grupo pra ele, né? Tem recuperado alguns caras e tal. O próprio eu vi uma declaração do Epena hoje. Eu vi, não que a declaração tenha sido hoje, eu vi hoje. Mas que ele falava que ele ficou muito preocupado quando o treinador antigo saiu. E ele disse que, pensei, cara, o que vai ser de mim agora, né? Porque eu vim por causa dele. Por causa dele. E aí o Mano só mexeu a peça ali, ele disse assim, me colocou em outro setor, eu tô jogando e o time tem dado certo, então tá ótimo, né? Cara, 2 jogadores que pra mim foram achados do Inter até o momento. Eu acho que o Pedro Henrique vai crescer muito, eu acho que o Alemão também tem muito a acrescentar. Mas hoje o Wanderson e o Carlos Depena foram 2 achados. Foram 2 jogadores, assim, que é mérito de quem estava observando lá e contratou. O Depena veio até pelo Medina, mas um jogador que é atacante, um jogador de lado de campo, que joga como segundo volante também, e bem, Sim. né, eu acho que isso é um achado hoje em dia. Multifuncional, né? E não joga o próximo jogo. Ele, o Tyson Precisaria, né? e o Wanderson é dúvida também. Pior. Próxima pauta, então? Vamos ali. Agora, só para complementar o que eu tinha falado do jogador de vôlei, é o Lucarelli. Ele que Ah, o Lucarelli. Agora um dos melhores temos, mesmo. agora que temos a grande informação aqui que eu Inspiração da tela do Carelli para o campeonato de bola. Tá bom, E a Luca- corrente eu uso igual. Deixa eu perguntar, o Lucarelli foi campeão olímpico? Foi. Né? Ele foi campeão olímpico. Foi campeão olímpico. Ele foi campeão olímpico, ele teve também os maiores destaques também no Brasil aqui, ele como jogador, os jogadores individuais dele. Aham. Ele tem bastante destaques ali, eu tava lendo sobre isso, tava me lembrando agora. Lucarelli, esse O Brasil tá a perigo a propósito na Liga das Nações, né? Exato. Perdeu ontem. Perdeu. O vôlei brasileiro tá passando por um processo muito delicado aí dessa renovação, né? É porque ficaram muito tempo apostando nas mesmas coisas, né? Só que o esporte evolui, não adianta. Cresci ouvindo Giba, né? Tu imagina, né? Aquela geração ali não tem igual, né? O Brasil ganhou ali de 2000 até 2010, eu acho, né? Por aí, mais ou menos. O foi Brasil tudo. dominou total ali. Liga não era Grand Prix, era Liga Mundial. Mundial. O Brasil ganhou 3 em sequência, nunca tinha ganho, ganhou 3 em sequência. Liga Mundial, o Brasil ganhou 10, 9 em sequência também, ganhou Olimpíada, 2 pratas olímpicas. Acho que o que aconteceu com o futebol na geração ali, 60, 70, 80. Deu esse aconteceu pulo no pro vôlei vôlei também. agora, é verdade. Porque na época o Brasil também dominava, acho que muito porque os jogadores jogavam aqui, então não tinha muita notícia deles sobre lá, eles chegavam na Europa para jogar uma Copa do Mundo, por exemplo, ou qualquer outra sede que fosse, né? Chegava para jogar a Copa do Mundo, ninguém conhecia o jogador brasileiro, não sabia a característica do cara, como ele jogava, como ele driblava. Pegando todo mundo de surpresa. Com o vôlei, o Brasil dominou muito tempo, só que as outras nações iam perdendo e evoluindo. Exato. E a gente achou que os segredos a gente tem, não vai mudar, mas o segredo muda. Né? É. No esporte, o segredo muda. Ataque. O vôlei feminino, ele até parece que ele teve o problema depois da Olimpíada, né? A Olimpíada do Rio.
Ali foi muito inesperada a eliminação do vôlei feminino. Mas sim. conseguiu, até de certa forma, se reestruturar, conseguindo a prata. Então, acho que o vôlei feminino está mais estabilizado. Depois de anos difíceis, né? 2004, principalmente, aquela derrota em 2004, dolorosa lá, e os bronzes anteriores. Mas ali o vôlei feminino está conseguindo se manter melhor depois. Eu acho que foi até... o vôlei feminino passou por esse processo um pouquinho antes, né? Claro. Então está conseguindo se manter. O vôlei masculino está com dificuldade. Eu não conhecia a grande parte dos jogadores masculinos, só os mais antigos que, na época do vôlei de ouro do Brasil, eram os novatos, né? Que era o Bruninho, o Lucão, o Lucarelli. O Hoje Visotto. esses caras são os medalhões, só que a geração deles não é tão vitoriosa quanto foi a Não outra. conseguiu antiga, né? manter. Exato. É que também tu vai exigir que a nova geração ganhe 9 ligas mundiais seguidas. aquela Aí é coisa, difícil. Sendo que o vôlei... Claro, a Rússia não está participando por causa da guerra, mas o vôlei da Rússia, o vôlei dos Estados Unidos é um país diferente porque a evolução sempre... Eles sempre seguem a evolução, eles estão sempre nas cabeças. Sempre. Mas o vôlei... A China ganhou do Brasil, tipo, é um inédito, nunca a China tinha ganho do Brasil. Isso é verdade. Então, No vôlei. muito engraçado. No vôlei. Muito engraçado isso. Enfim, vamos mais um pouco de pauta ali, que a gente já tá estourando nosso tempo. Já demos 30 minutos, pessoal. gente Hoje vai tem- ser mais curto mesmo, tá? Hoje a gente tem a pauta sobre as legendárias, aqui elas estão definindo o elenco para a série 1. Eu acho que a gente pode dar essa pauta das gurias já também. Pro final. Não, vamos dar agora ali, que a gente já fechou bem mais ou menos o Grêmio e Inter, a gente dá a pauta das gurias. Eu acho que as outras ali tu puxa da NBA agora, e aí pra gente dar uma encurtada pra deixar em 30 mais ou menos hoje ali. Tá. E daí pra gente fechar já esses 30 minutos um pouco mais soft. Você que tá em casa também, pra entender, né? Vai às 18h30 hoje o programa, para as 19 horas nós tá lá já, entendeu? Aí Vamos já tá dá lá esse... na- Nós estaremos lá. campeonato de vôlei. Eu vou contar. O Gui Lisboa estará jogando hoje, nós vamos querer estar lá junto dele e vou mostrando o desempenho do homem. Olha aí. Hoje começa o campeonato de vôlei feminino. O que a gente estava falando no vôlei feminino. O campeonato municipal de vôlei em Rio Pardo, né? Exato. Nas segundas-feiras vai acontecer as categorias masculino e feminino. E nas quartas-feiras categoria misto. Perfeito. No vôlei masculino são 6 equipes, divididas em 2 grupos de 3. E no vôlei feminino são 4 equipes, que jogam todos contra todas. Vai sair 2 de cada chave para jogar... Não, o vôlei feminino eu acredito que seja só semifinal, só final mesmo, né? Dos 2 primeiros. E o masculino vai ter semifinal e final, são 2 grupos de 3, passam os 2 melhores e vão jogar semifinal e final. E no misto, que é a categoria que mais deu times, Oi, ao capaz que vivo. normal, acontece. E no misto são 8 equipes, divididas em 2 grupos de 4, que vai dar... Os 2 melhores também vão passar para a semifinal e final. A gente vai lá acompanhar o Gui, que estreia. O Gui é o primeiro jogo do campeonato, né? Olha A só, equipe do Gui é o que Locomotive. responsável. Imagina se ele habilidade. faz o primeiro ponto do campeonato. Esse é engraçado. Seria ideal, né? Essa que é a Seria expectativa que nós estamos aí A lá expectativa hoje. do Cruzeiro é essa. Mas a gente... Eu tô na outra equipe da chave do Gui, só que a gente saiu folgando, né? Sim. A gente vai se enfrentar na segunda que vem, até. Olha aí, viu? É isso aí que tinha que mostrar. Segunda que vem, Esse aí, né? não, esse Há uma confronto aí que tinha que possibilidade. dar A lei. gente joga segunda que vem lá. E no misto o Gui não vai jogar, eu vou participar do misto. A gente joga quarta agora. Então esse foi foi a nossa primeira rodada, já foi de folga, depois vai ser pauleira. Viu só como é que é? O que mais nós temos então? Se quiser puxar da NBB. Tá. Nossa, Da NBB. Não sei falar. A Liga Nacional, o Ó, o P SESI tá ganhou. conosco, fala P. O que tá acontecendo aqui? 3x0, cara, nós estamos gravando já hoje ali. Só não passa na frente da câmera aí, por favor. Até o P tá impressionado hoje ali. É. 3x0 é a tarde. Todo mundo agora. de surpresa. Só não passa na frente da câmera aí, por favor. Eu ia justamente vir aqui pra perguntar que hora que eu tinha que ir na academia, eu vou poder gravar um Viu só? Olha, então hoje tu tá liberado. Pode então, ir. Olha aí, ó. Falando em esporte, o P vai na academia agora. P é um cara esportista. Esse é um Esse cara é esportivo, esportista. É isso aí. verdade. Enfim, agora, Eu ouvi falar que a tua mãe tá lá embaixo. Tá. viu Já só? vou lá. NBB, que também o Kleber é um cara que também acompanha. Olha só que legal. Hoje temos não acompanha tão ferrenhamente, mas também já NBB ou tem NBA? NBA, que já tem um conhecimento legal da NBA. Golden A State. NBB, o NBB SESI é ganhou do Brasil. Flamengo, afinal. O NBB do Brasil. É, pra tu ver como é que eu acompanho bastante. viu? Franca, né? SESI Franca ganhou Franca. do Flamengo, foi campeão da Liga, né? Acabou. final de 2 semana. pontos sobre isso. Fazia muito Aí tempo. ele não acompanha, viu? Ele, Fazia- eu não. acompanho. Fazia muito tempo
que o Franca não ganhava, desde 99, eu acho, né? Vai ter, então. O NBB, o Franca não tinha vencido ainda, mas é o maior campeão nacional de vôlei. Franca perdeu pro Corinthians aqui em Santa Cruz. Ah, verdade. Talvez uma das, sei lá quantas derrotas o Franca teve, poucas, uma foi aqui pro Santa Cruz. Isso mesmo, perdeu. Acho que foi só uma. E foi E foi histórico. justamente aqui. Foi só uma. É. Tirando os Isso aí foi playoffs, foda. né? Nos playoffs foi outro. É. Mas na campanha mesmo perdeu um jogo só. Perdeu a Foi só pro invencibilidade aqui. Corinthians. O Franca e Corinthians que tem história, né? Eu me O lembro título do Pit Corinthians foi em cima do time de Franca. Então Exato. tá Eu me aí. lembro que eles fizeram aí o desfile, o carro aberto. Eu tava olhando as imagens, teve acho que no esporte do meio-dia no. Como é que é o nome do programa? Globo Esporte. Globo Esporte. Eu ia falar esporte interativo, esporte TV. Na NBA a gente fala do Golden State. Golden State Warriors. E o Boston, né? Surpresa pra você, Kleber? Não. Surpresa, não digo surpresa, né? Eu acho que o Heat e o Suns fizeram as melhores campanhas, acabaram caindo. O Bucks também. Bucks que eliminou o Chicago Bulls, que é o meu time de coração, acabou caindo pro Boston, né? Mas aí Golden State não é surpresa. Quem tem o Curry no time nunca é surpresa. diferente, né? É, o cara é diferenciado. É assim, E o nos último outros jogo times agora, sempre né? faltou 40 tempero. pontos, né? 40 pontos no Ah, jogo só. ó, a piada. Repita a piada, por favor. É que nos outros times sempre falta tempero. Ó, ele faz assim, né? Que nem aquele cara do sal. ó. Cara, o Stephen Curry, ele é diferenciado. Assim, eu acho que muito se fala no LeBron, mas eu acho que o Curry, não sei se não tá acima do LeBron. Tem os vídeos dele treinando arremesso, são impressionantes, né? Aquele o último Sabe o que eu que vi... me lembra? O Ronaldinho com as bolas na travessão. O último que eu vi, ele acertou 13 arremessos seguidos no aquecimento. Meu Deus. De 13. O cara é diferente. fenomenal. Eu acho que Ah, não... o cara tem o O que dom. eu acho legal nele é o amadurecimento, né? Como atleta, assim. Tu vê, eu vi ele agora nesse último jogo contra o Boston. Eu torço pro Boston na final. Simpatizo com o Boston desde sempre. Eu tava comentando com um amigo esse final de semana que a bonita quadra do Boston. É verde. Diferente, né? É verde. E aí... Do Boston, eu não lembro se é do Trevo ou se é do Duende. É do Trevo. É do Trevo, né? Tem outro que é do Duende, é o Celtics, não? O Boston Celtics. Celtics é o mesmo. Né? Tá, não mas- é um doente, é um... É um gnomo, não é? É tipo parecido, Qual mas que não é? é. Eu não lembro quem que é Tem uma esse. cartola. Tá, é o mesmo então, É o no mesmo, caso? Tá, é o então mesmo. tá certo, é isso. E aí o Boston, eu achei que ia ganhar, tava na frente, né? Conseguiu neutralizar o terceiro quarto ali do Golden State. Perdeu no final e tal. Que é o quarto mais forte, né? O Golden o terceiro State quarto é faz uma disparado. avalanche. É. Tem uma coisa curiosa sobre o fato de eu torcer pro Golden State. O Golden State é o meu segundo time na NBA. Tá? Mas acontece que na NFL eu sou torcedor do New England Patriots, que fica em Boston. Sim. Então, acompanhando as páginas do New England Patriots, todo mundo torce pro Boston Celtics, né? Claro. Eu acho que eu sou o único torcedor do New England torcendo contra o Boston nessa final. Talvez aconteça a mesma coisa comigo, mas eu não fui atrás. Eu gosto do 49ers. São Francisco, São Francisco. fica em... o Golden State lá, a sede é em São Francisco, né? Pois é, ao contrário. É, né? Ao contrário. É, bem nessa aí. Mas meu time lá na NBA é o Chicago Bulls. Eu acho que Desde a época do desde a época Jordan. do Jordan. Ontem eu comecei a assistir a série do Jordan na Netflix. E aí o pai do Curry jogava no... Não, pai não, o treinador. Aham. O Steve Kerr, né? Jogava com ele. Aquele time do É lendário, né? É. Aquele time do Chicago é Até lendário. que até não virou tem. filme. Nunca vou esquecer do Looney Tunes com o Michael Jordan. Eu vi Space Jam. eu vi o do LeBron também. O novo. Eu não vi o Eu novo, quero ver cara. esse Quero ver, eu não vi. Ah, legalzinho, sim. Perde a É. nostalgia. O Gui me falou de um, até ontem mesmo ele comentou, do Arremessando Alto, que é um que tá em alta na Netflix, mas eu não cheguei. Mas Não é com vi, a não Adam vi. Sandler, eu não entendi qual é que é. Nossa, tu deve chorar, né? Provavelmente. Tem Cara, um romance envolvido. Tem um romance, né? O cara faz uma cesta, todo mundo chora. Alguma coisa acontece. Deve ter o quê? Um romance com a cheerleader lá. Deve ser algo assim. Ai, das gurias aqui agora. A gente tem Fórmula 1, mas o Gui Não, tá alguém aí, não tá então a gente hoje. vai evitar. A gente não, que Só o que a gente tem pena. pra falar é que o Verstappen ganhou mais uma e que o motor da Ferrari quebrou. O resto é- Ó, e viu? Ainda falamos ainda, né? O Fábio gosta. Me abraço pro Fábio que deve estar assistindo já. Ah, é, exato. Aqui, eu queria mandar aqui, ó, segundo informações, dia 19, ó. Até se quiser puxar primeiro, eu vou falar o que é que tem dia 19, cara. Dia 19 a gente tem as finais da Série Prata de Futsal, que foi o... Semifinais e finais. Semifinais e finais, que a Legendária jogou ano passado, que a gente Exato. transmitiu, né?
Semifinais e finais da Série Prata do Gauchão Feminino, né, da Federação Gaúcha de Futebol de Salão. Isso. E acesso ao ginásio, né, para os torcedores que estiverem em Rio Pardo no domingo, que tiverem de bobeira, que quiserem lá acompanhar e acompanhar um pouco do esporte na cidade, é de R$2. R$2, né, A gente cara? vai estar lá legal. fazendo a transmissão para o pessoal de fora, né? As equipes que participarão dos jogos. O primeiro jogo do dia, às 10h30 da manhã, é entre Celeste Caixeiral versus Ideal Femini. E aí, às 11h45, a outra semifinal fica por conta de Esporte Clube Vila Nova contra Benfica. Aí, na primeira hora da tarde... A primeira hora da tarde, não. 15h para as 3 da tarde, 12h45, é a decisão do terceiro lugar, que provavelmente deve valer o acesso, né? Provavelmente deve ser 3 equipes que sobem de divisão. Pelo menos foi assim a formato no passado. Acho que é. E o primeiro lugar fica com os vencedores, né, das semifinais da manhã, que é às 4 da tarde. Lembrando que, como são fases eliminatórias, né, tanto semifinal como final, provavelmente se não tiver empate vai ter prorrogação ou E pênalti, pênalti, né? isso Então, aí. vai ser interessante o pessoal da cidade acompanhar, né, valorizar o esporte feminino, que é uma coisa que está em ascensão, graças a Deus. Né. Aproveitando o gancho também, depois a gente pode falar um pouquinho sobre o Inter e o Grêmio feminino ali, que estão mais ou menos... O Inter tá Perfeito. mais ou menos bem, o Grêmio tá mais ou menos o mal. Inter assumiu a liderança agora, né? É. Só depende do empate hoje do Palmeiras e do São Paulo. O Inter que eu sempre falo que também conta com a jogadora de Rio Pardo, né? A Larissa. Um abraço pra ela também, que tá lá. E a Vi tá no Santos, né? Agora não sei como é que tá a situação do Santos O feminino. Santos tá no meio da tabela. No meio da tabela. aí O também. Grêmio tá lutando contra o rebaixamento, né? O Grêmio agora já é contra o rebaixamento. Tava lutando por classificação, agora que vocês Empatou com o Que Bragantino. loucura isso aí. Empatou com o Red Bull Bragantino. O Bragantino que também, e tanto masculino quanto feminino, eles têm uma excelente ideia para expansão para frente, né? Então já subindo agora, imagina. Só que o Bragantino é a pior campanha, né? A pior campanha. É. Fez 3 pontos em Nossa, que terror. 11 jogos, né? Mas diga-se de passagem, né? Dessa função de construção de time, né? Tem essas fases, essas questões, né? Seria isso por hoje. Tem porque o time masculino tá passando um momento difícil, né? Também. Acho que talvez o momento mais... Depois que se recuperou no campeonato de 2020, é um momento mais complicado, assim. Sim. Exato. Mas eles sempre falavam que, na verdade, o time do Bragantino não era um time para ganhar ou para ficar em ponta de tabela. Era um time que eles estão investindo para criar novos jogadores, para descobrir alguma coisa também do que tem ali desse mediano, vamos dizer assim, para conseguir manter, para daí expansão futura, principalmente questão financeira, né? O Ronaldo menciona muito isso também na questão do Cruzeiro, que é o quê? Tu conseguir ser autossuficiente. Que os times hoje no Brasil ganham 10 e gastam 20. Esse é o maior problema que temos hoje, né? Por isso que tá essa loucura. E do mercado emergente da bola é isso, né? Tu achar um jogador de boa qualidade, contratar por pouco, vender por muito, pra fazer renda, né? essa é a gente não ideia. Poucos clubes do Pelo Brasil menos do pouco que eu buscam a vi elite no futebol Exato. mundial, né? Exato. Buscam negociar. Pouco do que eu vi do Bragantino na época era... Eu não tenho acompanhado tanto, obviamente, mas do que eu vi, a ideia deles era isso. Pelo menos, eles tinham falado em, acho que era 5 ou 10 anos, nessa ideia. Não era ganhar campeonato. Para o torcedor é prejudicial, né? Mas, tipo... Ela já foi vice da Sul-Americana. Sem né? propósito de ser campeão. Imagina, né? Tudo isso, É. né? Enfim, nós temos mais o que aí, Garmin? A gente ainda pode falar sobre as eliminatórias da Copa, né? Que hoje e amanhã definem os últimos 2. Pode né? ser, a gente já puxa essa aí como última de hoje, para nós fechar os 40 minutos. Tá Já estamos jogando ali. agora à tarde, né? Peru e Austrália. Que também, quem não sabe, a gente grava no Diário. O Kleber tá aqui hoje, vai para gravar no Diário. Ele foi É. pelado para gravar conosco hoje. Isso aí. Foi obrigado, assim, tipo, botar um... Uma faca no pescoço dele e tá aqui. E amanhã joga Costa Rica e Nova Zelândia e define a última vaga pra Copa. Cara, eu queria muito que fosse Nova Zelândia, cara, porque só por causa da função lá do... Eu queria que tivesse Haka, uma hora lá no meio do negócio da Copa. Ah, tá ligado? Acho legal. É, interessante, né? Eles fazem essas coisas É lá, muito né? tri. A Nova Zelândia foi em 2010, né? Eles complicaram a Itália Foi, campeã do mundo. verdade, verdade. Tiraram a Itália da Copa, bem dizer, né? Verdade. Cara, eu gosto muito da Copa, principalmente esses fatores, sabe? Esse choque de cultura, isso eu acho muito legal, cara. É muito legal ter essas coisas diferentes, tanto na dança, quanto nas comemorações, ou do próprio jeito que os jogadores chegam no estádio, sabe? Tu vê, é Integração legal. mundial, né? E É se a muito gente, legal. pegando o gancho, né, se a gente aproveitar a história, se a gente for estudar a história, a Copa do Mundo no Brasil é uma coisa extremamente influente, que
salvou grandes não, né? Salvou alguns governantes, né? Do fracasso, né? Sim. Abafou muita tragédia política e econômica do país. Exato. E tu não acredita, né? A gente não acredita que a Copa pode ter essa capacidade. Mascarou Copa do Mundo tem algumas coisas, Mascarou né? algumas coisas. Mascarou algumas coisas. Conteve A ira. euforia e a ira da população. Então é engraçado. Talvez por isso a gente valorize tanto, né, hoje. Cara, é que a gente sempre falava, é tanta coisa ruim, cara. Eu nunca me esqueço de 2014. O pessoal tá naquela assim, não vai ter Copa e não sei o quê. Eu falei, pô, cara, a única coisa boa que a gente tem é a Copa aí, tia. Deixa eu ter o jogo aí, pelo menos. Que já tá tudo numa situação complicada. Assim, não vai melhorar. Não, a questão da Copa, ela tem dois pontos, né? Da Copa no Brasil, por exemplo. A questão do evento em si. A questão do evento em si, muito bacana. Os jogos muito legais. Tirando o 7-1 ali, aquela coisa toda. Tirando esse pequeno detalhe. E mesmo o 7-1, acho que serve de alguma maneira pra gente lembrar sempre, né, o que aconteceu Exato. ali. Mas, assim, aí a questão que envolve né, a realização da Copa do Mundo no Brasil. Tem obras sendo terminadas agora. Outras que Porto Alegre é um sequer... grande exemplo, né? A função da Arena do Grêmio lá ainda, aquelas Tá lá a ilhas Arena lá. Pantanal lá, que não tem jogos. Aqui, né? Só É. ficar enferrujando. Bem- Mas em triste. compensação tem aquele ali do estádio do Cuiabá ali, né? Ali, não me esqueci o nome do estádio ali, mas foi ali. É um dos grandes estádios. A Arena das Dunas é em Natal. Isso. Também. Eu acho que... Então, assim, eu acho que teve os prós e teve os contras. A questão do evento, muito bem, né? Os jogos muito legais ali, mas eu acho que o que mancha é isso, assim. Eu A fico mesma coisa triste. tu pegar lá os trabalhadores escravizados no Catar, né? Isso A aí gente vai pegando essas outras... É uma coisa complicada. a questão vou falar. fora ali dos jogos é complicado, mas o jogo, claro, é maravilhoso, é legal. O meu argumento é, infelizmente, isso já está acontecendo. Não adianta. Não tem o que a gente possa fazer. Pelo menos não deixar como Isso todo mundo. acontece, quem acha que, por exemplo, acontece só no Brasil, não. A Copa da África em 2010 teve muitos problemas. Não, Mas pra mim foi uma E das mais teve- legais É dentro de a campo. mais legal de Uma dentro das de que eu campo mais guardo e de na falar, de coração. brincar. Vuvuzela, Jabulani, tudo era A louco, Copa de coisa boa. 2002, eu tenho ela no coração, assim. Eu acho que por tudo, aquela questão da atmosfera, né? Era diferenciada, assim. E o Querendo Brasil ou não- campeão, e aqueles jogos na madrugada, assim, Era bom. tinha que acordar, era legal. Mas a Copa de 2010 também, ela teve uma coisa diferente, Energia muito assim. boa. Quem acompanhou. E pra mim, eu acho que o jogo mais legal da Copa do Mundo foi em 2010, aquele Uruguai e Gana. Aquele verdade. jogo ali, pra Soares, mim... de vilão a herói. Cara, aquilo ali- Abreu, Cavadinha. Aquele jogo ali, aquele jogo quem assistiu lembra, assim, um joguinho mais ou menos, né? Aquele 1-1, assim. E, cara, aí o finalzinho da prorrogação ali, assim, o melhor levantar- jogo da Copa do Mundo. Vou levantar melhor uma jogo, polêmica. dos Foi ali que melhores. os caras resolveram assim, vamos investir em mercado de apostas. Ninguém nunca tem como Quebrou a planejar banca nada. ali, Vou levantar também uma coisa que eu lembrei. Não foi nessa Copa que teve uma polêmica de um celular? Vocês não vão lembrar, eu acho. Celular. Foi um jogo Larissa do Uruguai. Riquelme? Larissa Riquelme, aqui, ó. Foi. Verdade, olha aí, ó. Larissa Riquelme. Esses dias eu ainda procurei Que o perfil loucura pra ver isso, se cara. não existia a Larissa Riquelme. Tem, no Instagram tem. Imagina. Tem, ela faz vídeos no Instagram. Tem o Paraguai Melhor Campanha, né? Foi até as Passou o quartas de Burto ali, final. aí como é que tá, Burto? Foi até as quartas de final, perdeu para a Espanha. Mas e a Larissa Riquelme marcou a época. Também. Copa bem legal, Copa legal. Mesmo aquele zumbido o tempo todo ali, Dava vuvuzela. dava o charme, eu acho. É verdade. O pessoal falando cala a boca, Galvão, cala a boca, Galvão. Pior. Enfim, gente, eu acho que era isso por hoje, né? Tá legal. Era isso. O Kleber tem o horário dele. Pois é, É. tem. O que eu ia falar mais? Agradecer novamente a tua presença, Gabi. Eu que Prazer ter agradeço, a né? tua Eu que ajuda agradeço. também conosco aí. Nossa força Querido tarefa, deu Kleber. certo. Logo mais também, para quem tá acompanhando, estaremos ao vivo. Apareceremos ao vivo ali logo para você na sua timeline. Muito obrigado pela presença, pela paciência. Considerações tuas finais, Kleber? Gostaria de agradecer mais uma vez, né? É sempre bom falar de esporte, assim, num jeito descontraído. E sempre que eu puder e for convidado, eu estarei aqui com certeza. Convidado sempre, né? Diga-se Sempre de estará. passagem. Diga-se de passagem. As tuas considerações, Gabi. Agradecer aí, né? Fazer um apelo aí pro pessoal acompanhar e incentivar bastante o esporte, né? Tanto o vôlei agora, que vai rolar várias categorias ali, municipal, né? Tá frio, é bom de ficar em casa, mas é bom apoiar as pessoas, É né? legal acompanhar lá também. E Né? final de semana também a gente vai ter mais esporte, então valorizar, já que o trabalho está sendo feito, né? A gente
tem visto que a Secretaria de Esportes tem se dedicado, né? Deletem essa questão do cunho político, não, é pelo trabalho mesmo, porque é uma coisa boa a gente ter desenvolvimento na cidade, Olimpíadas escolares, essas coisas são... Isso é legal. O incentivo ao esporte é muito bom. Pra gente o que interessa é isso. Fazer o apelo e agradecer por estar aqui de novo, né? Semana que vem Cá estaremos. Vamos fazer um programa especial, talvez, né? Aí vamos Quem ver. sabe? Mas é isso, agradecer isso. Que Deus abençoe a todos. Então tá, pessoal. Muito obrigado pela presença, pela paciência, por ser essas pessoas maravilhosas. E até semana que vem, se Deus quiser. E Valeu. 2-0 esporte. Não. Boa.